Olá pessoal, vamos ao nosso módulo 19, módulo em que a gente vai concluir o estudo do Código Florestal, tratando de alguns outros aspectos relevantes, alguns outros institutos dessa lei tão polêmica que foi a Lei 12.651 de 2012, o chamado novo Código Florestal. Hoje nós vamos tratar de um primeiro instituto que é o chamado CAR, você já deve ter ouvido falar do CAR, é o Cadastro Ambiental Rural, que nada mais é do que um sistema eletrônico de cadastro das propriedades rurais, concebido na Lei 12.651 para, de algum modo, modernizar, atualizar os instrumentos, os mecanismos de que o Estado dispõe para controle das propriedades rurais, para controle ambiental do que se faz nas propriedades rurais. Então, de fato, o CAR deve servir como um instrumento benéfico à fiscalização ambiental, embora ele tenha que ser corretamente interpretado para que não ocorra, como vem ocorrendo, aliás, em muitos casos, de ser utilizado o CAR, as dificuldades, os obstáculos de implementação do CAR sejam vistos como pretextos para a não incidência das normas protetivas da lei, para retardar a aplicação das normas protetivas da lei. Esse, de fato, é um caminho que não se deve adotar. O CAR tem que ser interpretado como um mecanismo que venha a auxiliar, a colaborar com a proteção ambiental e não como um entrave a ela. E é dessa maneira que ele tem que ser entendido. Vejamos as disposições do Código Florestal sobre o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Então você encontra a conceituação do CAR no artigo 29 da própria lei, que se refere a ele como um registro público eletrônico de caráter nacional e obrigatório para todos os imóveis rurais. Essa é uma exigência obrigatória para toda e qualquer propriedade rural. E ele tem por finalidade integrar as informações ambientais das propriedades rurais para, claro, propiciar melhor controle, monitoramento, planejamento ambiental e combate ao desmatamento. Essa é a ideia de se criar esse cadastro eletrônico. Existem alguns requisitos que o proprietário deve obedecer na formulação do seu CAR, na inscrição do imóvel no CAR, e eles estão no parágrafo 1º do artigo 29, que dispõe lá os mínimos requisitos que devem ser atendidos numa inscrição de propriedade no CAR. E, finalmente, há um prazo para que isso seja feito. É verdade que esse prazo já foi prorrogado e, atualmente, o que vigora é a Lei 12.395 de 2016, que prorrogou esse prazo até 31 de dezembro de 2017, o que ainda pode ser prorrogado por mais um ano por ato do chefe do Executivo. Então, de fato, esse prazo vem sendo prorrogado e ainda não foi completamente implementado o CAR. Embora seja a lei, o Código Florestal de 2012, então já completou, agora em maio de 2017, completou 5 anos e ainda de fato não está bem implementado isso. Ainda em muitos estados é muito incipiente o registro das propriedades no CAR. Nós ainda não conseguimos implementar essa norma e como de fato não se implementou uma série de normas do Código Florestal. Um outro instituto bastante polêmico do Código Florestal, um outro tema de que nós temos que tratar nesse módulo, é o conceito de área rural consolidada. Esse conceito é trazido pela própria Lei 12.651 e o que se dá em relação a essas áreas é uma ampla anistia, uma desoneração dos proprietários e possuidores que teriam obrigações de recompor vegetação nativa nessas áreas e que são, por algumas razões que nós vamos ver, desobrigados, em algumas situações desobrigados desse dever. Vamos ao conceito de área rural consolidada trazido pelo Código Florestal. Você vê o artigo 3º, inciso 4º do Código, mencionando que área rural consolidada é aquela área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvipastoris. Essa é a caracterização da área rural consolidada. A razão por se estabelecer esse marco, 22 de julho de 2008, a razão para isso, para a escolha dessa data, é que essa data é justamente a data de edição do Decreto Federal 6514 de 2008, que trouxe uma série de infrações administrativas e sanções administrativas em relação a infrações ambientais.
Então, adotado esse marco, considera-se que aquela área em que havia ocupação pelo homem até 22 de julho de 2008 pode se encaixar nesse conceito de área rural consolidada. E aí, em função disso, haverá, como nós vamos mostrar agora, uma ampla anistia das obrigações de recuperação, de recomposição dessas áreas. Vejamos o que acontece com as áreas rurais consolidadas em APPs, em áreas de preservação permanente. Nós vimos as APPs já nos módulos anteriores, o modo como elas estão tratadas no Código Florestal, e você pode encontrar elas definidas, as metragens estabelecidas no artigo 4º da lei. Acontece que para as áreas rurais consolidadas, as metragens, os espaços em que é obrigatório recompor essas áreas são bem menores do que aqueles definidos no artigo 4º. Em primeiro lugar, há uma norma geral sobre as áreas consolidadas em APP, que é aquela que está no artigo 61A do Código Florestal. Está dito que nas áreas de preservação permanente é autorizada a continuidade das atividades realizadas, agrosilvipastoris ou de ecoturismo ou de turismo rural, naquilo que for considerado área consolidada, ou seja, naquilo que tinha ocupação antrópica até 22 de julho de 2008. Então, esse artigo 61A constitui uma norma geral sobre essas áreas, dizendo que é possível, é autorizado que se continue a realizar essas atividades nessas áreas já ocupadas em 22 de julho de 2008. Em seguida, as normas seguintes, o que nós encontramos nos parágrafos do 61A, tratam das obrigações de recomposição dessas áreas. E aí sim é que você encontra aquelas metragens bem menores, aquelas faixas bem menores de APPs, se comparadas ao que está na regra geral do artigo 4º das APPs. Então, você encontra aí um sistema que define as áreas a serem recuperadas de acordo não propriamente com a sua relevância ambiental, não propriamente com critérios ecológicos, mas define as áreas a serem recuperadas de acordo com critérios exclusivamente econômicos. Então, de acordo com o tamanho da propriedade rural. De modo que você pode ver, no caso das faixas de APP marginais a cursos d'água, na faixa de APP de um rio, de um ribeirão, de um curso d'água qualquer, você encontra lá diferentes metragens a serem recompostas dependendo do tamanho da propriedade. Então, se a propriedade tem até um módulo fiscal, o proprietário teria de recuperar apenas 5 metros. Se ela tem mais que um e é de até 2 módulos, a faixa é de 8 metros. De 2 até 4, a faixa é de 15 metros. Maior que 4 até 10, a faixa é de 20 metros. E assim por diante. Isso também ocorre, por exemplo, nas APPs de lagos e lagoas naturais. Isso também ocorre, por exemplo, naquelas APPs às margens de veredas. Então, esse sistema, de acordo com o tamanho da propriedade, é que define a área a ser recuperada, algo bastante criticado pela comunidade ambientalista, porque de fato não representa aquela cientificidade, aqueles critérios científicos que devem embasar as decisões do legislador e do aplicador do direito ambiental. Uma outra norma bastante criticada no novo Código Florestal é aquela que está prevista no artigo 61B, que traz o que nós podemos chamar de um teto de APP, um máximo de área de preservação permanente cuja recomposição será exigida ou seria exigida dos proprietários ou possuidores dessas áreas. Isso é realmente bastante criticável porque despreza completamente esses critérios científicos que devem fundamentar essas normas, que devem dar base a essas normas, e estabelece um critério exclusivamente econômico. É também uma norma que trata, digamos, de área rural consolidada em área de preservação permanente, o que está no artigo 61B. Veja que o artigo 61B diz que aos proprietários e possuidores de imóveis rurais que, naquela data, 22 de julho de 2008, detinham até 10 módulos fiscais e desenvolviam atividades agrosilvipastoris
nas áreas consolidadas em APPs, a eles é garantido que a exigência de recomposição de todas as APPs do imóvel, olha isso, não ultrapassará 10% da área total do imóvel para imóveis rurais com área de até 2 módulos e 20% da área total do imóvel para imóveis rurais com área superior a 2 e de até 4. Então, de fato, não há como sustentar a correção dessa norma, a constitucionalidade dessa norma, porque ela absolutamente despreza o interesse coletivo nessa proteção dessas áreas e acaba por privilegiar aquele que vinha ilicitamente ocupando áreas de preservação permanente. Aliás, todas essas normas que tratam de áreas rurais consolidadas, de algum modo fazem isso. E essa é uma crítica bastante enfática com relação a essas normas. Veja que há um prêmio àquele que vinha agindo ilicitamente. Então, quem ocupava áreas de preservação permanente até essa data escolhida, 22 de julho de 2008, recebe um prêmio do legislador que diz, olha, você agiu ilicitamente e você pode continuar utilizando essas áreas, pode continuar ocupando. E aquele que vinha respeitando a lei e diz, não, eu não ocupava, em 22 de julho de 2008, o legislador diz, obrigado pela proteção, continue protegendo. Então, de fato, é algo extremamente impensado, algo bastante prejudicial à lógica do direito, essa área rural consolidada, e por isso que isso foi, além dos aspectos ambientais, do ponto de vista da teoria do direito, também bastante criticado. Há ainda normas que tratam das áreas consolidadas em reserva legal, outras normas bastante polêmicas, as que estão nos artigos 67 e 68. Vejam que o artigo 67 trata de imóveis rurais que tinham naquela data, 22 de julho de 2008, área de até 4 módulos fiscais. Nesses imóveis, para estes imóveis de até 4 módulos fiscais, que possuam remanescente de vegetação nativa, mas em percentuais inferiores aos previstos no artigo 12, quer dizer, no artigo que define o percentual de reserva legal, vejam, a reserva legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008. Essa norma tem sido também bastante discutida, porque você pode interpretá-la de várias maneiras. Você pode simplesmente interpretar que está dito aí que a reserva legal deve ser integrada pela vegetação existente nessa data. Não quer dizer que seja só por isso. Deve ser integrada também pela vegetação existente naquela data. Agora, já há quem interprete, não, isso de fato é uma dispensa de reserva legal, isso é de fato uma isenção da obrigação de instituir reserva legal para estes imóveis. Então, se um imóvel que tinha em 22 de julho de 2008, área de até 4 módulos fiscais, tenha um remanescente de vegetação que seja de 10%, embora a lei exija que ele tenha 20%, ele vai poder constituir a reserva dele só com esses 10%. Se o imóvel tem apenas 5%, a reserva legal dele seria só esses 5%. Se ele tiver 1%, a reserva legal seria só 1%. Então há quem interprete essa norma assim. E podemos dizer que isso é até uma interpretação majoritária que tem sido dada a ele. E por isso que, de fato, também o Ministério Público vem sustentando a inconstitucionalidade desse artigo 67, que é uma isenção a esses proprietários. E há o artigo 68, também de redação bastante polêmica, que diz que os proprietários de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa, respeitando os percentuais de reserva legal previstos na legislação em vigor quando ocorreu a supressão, então são dispensados de promover a recomposição. Então esse também é um dispositivo que tem sido bastante discutido. Os proprietários que dizem que desmataram num percentual em que a legislação permitia, precisam fazer essa comprovação, e o parágrafo 1º do artigo 68 trata de como eles devem fazer essa comprovação, mas é fato que isso tem sido bastante discutido, por exemplo, na grande maioria das áreas do estado de São Paulo,
não é viável fazer essa comprovação de que houve o desmatamento nos percentuais permitidos à época, porque se sustenta que havia essa exigência de um percentual de vegetação nativa já no Código de 65, e aliás havia essa exigência, não com o nome reserva legal, mas havia essa exigência de se preservar um percentual de floresta no Código de 34, no primeiro Código Florestal. Então, de fato, as áreas que estão integralmente desmatadas, não há como demonstrar que isso foi permitido, pelo menos desde 1934, não há como demonstrar isso, porque sempre houve um patamar de proteção legislativa de um determinado percentual de florestas nas propriedades rurais. E, finalmente, vale trazer, para concluir o nosso módulo, uma reflexão sobre esses institutos de áreas de preservação permanente e de reserva legal. É bastante importante lembrar que essas normas que instituem APPs e reserva legal têm uma característica, têm uma natureza de limitações administrativas. É muito comum, quando se discute a aplicabilidade dessas normas, a gente tratar de questões relativas à responsabilidade civil, serem travados debates que utilizam de teorias da responsabilidade civil, mas mais importante do que isso, para ter de fato uma percepção mais correta desses institutos, é importante lembrar que eles são como limitações administrativas, características que conformam o próprio direito de propriedade para adequar, para compatibilizar o exercício desse direito com o interesse público, com o interesse da coletividade. E entendendo, compreendendo que esses institutos são limitações administrativas, nós podemos também trazer conclusões sem grande dúvida sobre esses institutos. Em primeiro lugar, eles têm aplicação imediata quando são criados por lei ou quando é alterado o seu regime. Eles têm uma aplicação imediata, não se trata de retroatividade de lei, mas de aplicação imediata a quem hoje é proprietário ou possuidor. Eles têm caráter propter rem, quer dizer, eles acompanham a coisa quando a coisa é transferida, e eles não ensejam indenização justamente porque eles fazem parte do próprio direito de propriedade. Eles não limitam o direito de propriedade de modo que contrariem esse direito, não. Eles conformam o próprio direito. O direito de propriedade só existe de acordo com essas limitações. Mais do que isso, não é direito, é abuso de direito. E é por isso que eles não ensejam indenização via de regra. Essas eram, então, as principais observações que nós gostaríamos de fazer para concluir o estudo do Código Florestal. E nós voltamos no módulo 20 para tratar do regime das responsabilidades jurídicas em matéria ambiental. Até lá!